o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o Senhor. Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o Senhor. Os campos trabalharam, voltarão entre vozes de alegria, erguendo ao alto os frutos da colheita. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúde o Sr. Vigário-Geral, os seus cônjuges, o Sr. Reitor do Seminário, os nossos padres, naturalmente os que estamos aqui, todos os que estamos espalhados pela Diocese. Quero saudar aqueles que nos seguem através dos meios de comunicação social, da RTP Açores, da Vitec e de rádios da Antena 1 e do Rádio Clube de Angra. Quero saudar todos os que estão em suas casas e que estamos todos nós limitados por esta situação de pandemia e, sobretudo, num tempo que realmente é tão propício e tão necessário ao encontro, à comunidade, a este sentido de presença, de participação, pois que o façamos interiormente, neste desejo que logo que seja possível, esperemos para breve, de nos encontrarmos em comunidade, pois que o façamos de uma maneira revigorada, ainda com muito maior intensidade no sentido de sermos mais participantes na comunidade e, ao mesmo tempo, a corresponder àquilo que Jesus Cristo nos pede como comunidade cristã. Quero, naturalmente, hoje, saudar de uma maneira muito particular aqueles que são as vítimas de toda esta situação que estamos a viver, da pandemia, desde os que estão internados, desde os doentes, desde os que estão apreensivos, desde as suas famílias, e vamos também pedir para que o Senhor tenha no eterno descanso os que são vítimas mortais desta realidade do Covid, que está-nos a infectar e que está a preocupar-nos a todos nós. Vamos assim iniciar a nossa Eucaristia, lembrando-nos de que somos batizados. O tempo pascal é um tempo de experiência de Jesus ressuscitado, que o fazemos porque somos discípulos de Jesus Cristo e somos pelo batismo. E por isso vamos lembrar nesta água que vai ser aspergida aqui ao redor do altar, com as pessoas que estão aqui, este pequeno grupo de pessoas, de sacerdotes e de acólitos e de leitores, para que o Senhor também derrame a sua bênção a todos os que estão em suas casas. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Nosso Senhor, suplicando que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo, ao celebrarmos a obra admirável da nova criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizeste instrumento de misericórdia,
libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamaste sinal da nova aliança que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leve a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra os homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz a Deus. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz a Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo,
Só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Como o Espírito Santo, na glória de Deus Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por saber restituído à glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor.
até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele ao meu lado não vacilarei. Mostrai-me, Senhor, o caminho da Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai àquele que, sem a exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram
para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir por diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de escutar no relato do Evangelho a descrição de um caminho. Ia de Jerusalém até uma povoação chamada Imaús. Esta é a primeira questão que eu gostaria de colocar a cada um de nós, que também nós meditássemos no nosso próprio caminho, mesmo estando em nossas casas, vítimas de tantas situações, sobretudo este problema de pandemia. Caminho de sofrimento, caminho de perplexidade, caminho que nós às vezes não entendemos. O que é que se passa com tudo isto? Tantas perguntas e tão poucas respostas. Parece que estamos todos a tatear. Um caminho que, segundo o relato do Evangelho, vem de Jerusalém, 2 discípulos. É curioso, porque estes 2 discípulos não têm nome, não eram propriamente apóstolos, porque eles depois vão ao encontro dos 11 que estavam reunidos. No fundo, estamos perante 2 que presenciaram o drama da morte, da entrega de Jesus Cristo. 2 que tinham colocado toda a sua esperança neste grande homem, Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem, que realmente entusiasmou multidões e que muitos pensavam que estava nele enquanto líder, enquanto cheio de poder de transformar toda a sociedade. Naturalmente que este caminho é um caminho de meditação, de interrogações, é um caminho também de transformação. E era isto também que gostaria de nos colocarmos a todos nós. Alguém dizia
que este caminho de Emaús é, antes de mais, um convite a nós não só reconhecermos o que somos na nossa limitação, na nossa pequenez, porque nós temos uma dignidade imensa, mas isso não nos retira humildemente nos reconhecermos humildes e simples, de não termos resposta total para a nossa existência. E por isso, esta meditação sobre os grandes acontecimentos e tudo aquilo que nos pode afligir, tal como eles, precisa de alguém que nos venha ajudar a fazer essa leitura. E, sobretudo, uma leitura nova, uma leitura de encontro e uma leitura, naturalmente, que dê uma perspectiva que tem que ser, para ser humana, tem que ser de esperança. E é curioso como o próprio relato do Evangelho nos diz que, indo eles com estas perguntas, com estas inquietações, provavelmente também nutrindo em si esta desilusão, Jesus coloca-se entre eles e vai acompanhando as suas inquietações. Por isso, é o caminho para nós transformarmos também a nossa visão de Deus. Afinal, em que Deus é que nós acreditamos? É no Deus mágico? É no Deus da lei? É o Deus que nos é oferecido através de um rito? É o Deus que nos fica apenas numa tradição que alguém nos falou? Ou é o Deus vivo e verdadeiro que, através do seu próprio Filho Jesus de Nazaré, em situações de dificuldade como nós estamos a viver hoje, mais do que colocar-se à distância, se coloca no nosso próprio caminho. Ele caminha conosco e, sobretudo, neste caminhar, é Ele próprio que nos vai ajudar a fazer a releitura da vida e a releitura dos acontecimentos. Não sabíeis? É a grande questão. É uma palavra muito bonita, que nós devemos apreender para nós, quando nos colocamos, às vezes, até ofuscados por todas estas realidades, escutar da parte de Jesus Cristo, hoje, vivo, a caminhar connosco, a sofrer connosco, a sentir a perplexidade também desta hora. Não sabíeis que tudo isto havia de acontecer? Porque algo de novo se vai revelar. Naturalmente estava a falar de si, como ele hoje continua a falar de si. Nós hoje precisamos que Jesus Cristo faça este itinerário connosco, que Ele esteja connosco e que em amor, porque o amor é mesmo assim, o amor faz com que cada um que ama se aproxime da pessoa amada e que carregue com ele das suas realidades. E é nesse carregar em comum, é nesse comungar dos mesmos sofrimentos que brota a redenção e que brota a vida nova. É esta a verdadeira imagem do nosso Deus. É este Jesus que passa e caminha connosco neste caminho. Mas é curioso que depois vem uma segunda etapa. Não ficamos apenas aqui. Nós podíamos dizer que esta é a parte, podíamos dizer, humana, social, é a parte das interrogações e, de alguma maneira, aquilo que nós podemos perceber no interior da nossa vida humana e da nossa vida social. Mas algo de novo. É que Jesus quer se revelar totalmente. Mas para isso exige algo também da nossa parte. Ao chegar ao anoitecer, diz o Evangelho, que afinal Jesus fez menção de ir à frente. É curioso que nos Evangelhos aparece muito esta expressão. Jesus a recomendar a não ficar preso, a não ficar parado, a não ficar ali naquele lugar, mas poder ir mais à frente. Há outros que estão sempre à espera, que necessitam que ele também lá vá. E ele recomenda muitas vezes aos apóstolos que com ele passem à outra margem, que com ele passem à outra aldeia, que vão para a outra cidade. É um caminhar constante. Jesus não deixa de estar sempre a caminhar. Mas naquela hora, eles sentem, por iluminação divina, sem dúvida, pela ação do Espírito Santo, que era importante convidá-lo a entrar. Também aqui nós podíamos recordar tantas e tantas passagens no Evangelho, tal como já no Antigo Testamento, a convidar aquele que no fundo faz ler a vida, aquele que dá consolo e dá alegria a entrar em nossa casa. Umas vezes é o próprio Jesus a dizer: olha, eu quero ficar em tua casa. Outras vezes
é o próprio a convidar Jesus a vir à sua casa. Porque é aí, é nessa intimidade, é nessa comunhão mais próxima, é ali que se dá, no coração a coração, esta revelação perfeita de Jesus Cristo. E que nós temos tanta necessidade disso, caros cristãos, sobretudo nós cristãos, que depois temos por dever, tal como fizeram os apóstolos, de anunciar, de tornar esta luz nova de Jesus Cristo presente a este mundo. Nós não podemos ficar apenas nas sombras, nós não podemos ficar apenas de alguma maneira, numa projeção ou numa ideia do que nós podemos pensar acerca da pessoa de Jesus. Nós precisamos desta experiência real. E essa experiência começa por este ato de vontade interior de convidarmos Jesus a estar connosco. E por isso eu quase diria, ou quase solicitava a todos nós que estamos em casa, agora a fazer esta experiência de igreja doméstica, a convidar Jesus a estar em casa. Aí de uma maneira real. Os pais, os filhos, os avós, aqueles que no fundo fazem parte deste núcleo de igreja familiar, através da oração, através daquilo que é a liturgia diária dentro da família, através da partilha fraterna dos membros familiares, a reconhecerem que Jesus é importante estar aí. Convidai-o a ele entrar convosco. E quando nós partilhamos o pão, que é tão importante nas nossas casas, que agora talvez tenha um significado ainda maior, e quando nós, no fundo, nos juntamos para rezar, que nós sintamos que está aí Jesus Cristo a revelar-se. E então projetamos esta experiência pequenina, simples, mas projetamos-la agora com o desejo de nos reencontrarmos na comunidade cristã. Duas realidades importantíssimas para a experiência de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Comunidade, Eucaristia. Eu quase diria que este desejo de Jesus estar connosco é ao mesmo tempo também o desejo de nós estarmos com Cristo e por isso de nós partirmos ao encontro da comunidade, deixarmos tantas coisas que nos prendem, deixarmos tantos preconceitos, deixarmos tantas realidades que de alguma maneira neutralizam o próprio domingo ou substituem o domingo, que muitas vezes criam um obstáculo a esta primeira obrigação de uma criatura e ao mesmo tempo de um cristão de estar na Eucaristia e de estar na comunidade e partirmos ao encontro da comunidade para aí, naquele gesto da ceia pascal, podermos saborear, saber, experienciar que Jesus está ali. Mas é curioso que não é apenas um fator, não é apenas olharmos para a fração do pão que Jesus se revela. É necessário estar em comunidade. Estamos aqui porque eram 2 discípulos. Estamos noutros lugares onde estão os discípulos. É sempre o sentido comunitário. É algo de fundamental, a interligação entre comunidade e Eucaristia. E aí sim, Jesus revela-se. Jesus dá-se a conhecer. Nós não sentíamos nosso coração arder cá dentro. Esse amor que vinha de Jesus Cristo e que fazia luz sobre a vida pessoal, sobre os projetos da história, sobre a realidade, que realmente era tão perplexa para estes discípulos, como é para nós hoje também, não nos ardia cá dentro. Façamos esta experiência. Procuremos tirar tudo aquilo que possa impedir de nós nos encontrarmos com Jesus Cristo ressuscitado. Mas a experiência de Jesus ressuscitado não fica aqui. E reparemos que depois todo o envolvimento da palavra do Senhor de hoje nos coloca na perspectiva de um ir ao encontro do outro. Vida cristã, vida comunitária, é uma vida em partilha e em comunhão, é uma vida que se centra precisamente a partir da Eucaristia, aonde Jesus Cristo se oferece. Este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas depois impele-nos a reconhecermos que toda a pessoa, dentro da sociedade, no contexto em que vive, tem o direito, da nossa parte, de lhe anunciarmos a verdade acerca de Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor é um facto de tal maneira importante, mas ao mesmo tempo tão singular, tão simples, que exige da comunidade cristã um testemunho verdadeiro deste amor autêntico
e total que nos vem de Deus e nos é revelado em Jesus Cristo. Mas exige igualmente o deslocarmos de nós para irmos ao encontro, não só daqueles que já receberam a mesma fé, que já fizeram a mesma experiência, mas de todos aqueles que estão na expectativa, provavelmente ainda estão naquele caminho, a procurar solução para a sua vida. E é toda a humanidade. E anunciar-lhes. E colocar-lhes Jesus Cristo no seu próprio caminho. Se assim podemos falar entre nós. Porque não somos nós que colocamos Jesus Cristo, Ele já lá está. Mas fazê-lo descobrir através da que é a nossa palavra e o que é realmente a revelação do nosso próprio testemunho. Para fazer descobrir que Ele realmente é o Salvador. Ele é verdadeiramente o Messias. É um Messias diferente do que nós pensávamos. É Ele que traz luz e que traz verdadeiramente o poder do amor à nossa existência e precisamente para o oferecer a todo este mundo em que vivemos. É curioso que na linguagem de São Pedro, nas duas leituras que ouvimos, porque são as duas, seja no discurso de Pentecostes, seja depois numa das cartas de São Pedro, nós encontramos precisamente esta reflexão feita por São Pedro acerca da pessoa de Jesus, onde realmente não só apresenta algo que era já conhecido, este Jesus que é enviado por Deus, o Filho de Deus, que veio e que foi até à morte, mas que nos implica a todos nós realmente nesta entrega do Senhor. E isto é fundamental, cada um de nós sentir que afinal está implicado na morte de Cristo. Não porque tenhamos tido uma ação direta, mas porque nós necessitamos de que o poder da ressurreição atinja a nossa própria existência. E por isso não nos podemos pôr de fora da necessidade deste amor que nos é revelado em Jesus Cristo e que é para nós verdadeiramente revitalizador. Mas só o receberemos se humildemente reconhecermos que afinal precisávamos dele, porque também nós estávamos na sua própria condenação. Quer dizer, Jesus, na sua condenação, na sua entrega por amor, tinha-nos a nós também, já presentes junto dele. É nessa humildade. E por isso é que São Pedro, na sua carta, que nós ouvíamos há bocadinho, dizia que nós fomos resgatados, não por prata ou ouro. Realmente, quem conhece o que eram os resgates antigos, que era preciso dar somas de dinheiro, era preciso dar realmente grandes volumes de ouro ou de prata para resgatar qualquer pessoa, para o tirar da escravatura, por exemplo. E ele diz, não, é o sangue do próprio Filho de Deus que nos resgatou. Que belíssima expressão. Que glória para todos nós. Não para nos gloriarmos, mas para saborearmos o que realmente nós somos, junto de Deus, junto de Jesus Cristo. Agora, esta meditação, este sentido interior da beleza com o qual Deus nos adornou, é para ser partilhada em comunidade. Mas é ao mesmo tempo também para ser anunciado a todo o mundo que anda a tutubiar, que anda à procura e que muitas vezes não sabe quem verdadeiramente o pode dignificar, quem o pode orientar. Um mundo sedento de amor. Por isso, nós hoje que damos graças a Deus por tantos e tantos gestos de amor, de entrega, que nesta altura estão a ser, podemos dizer, realizados por tantos e tantos, numa dádiva de si próprios e que têm sido recordados por todos nós, profissionais de saúde, forças de segurança, os nossos governantes, a proteção civil, tantos e tantos familiares junto dos seus doentes, os lares, com os seus profissionais, com aqueles que são os seus voluntários, a darem tanto de si por causa dos outros. Afinal, tantos sacerdotes nas suas paróquias a estarem atentos, tantos e tantos gestos de partilha e de caridade para aqueles que mais sofrem e que nestes tempos precisam de um estímulo ainda maior da nossa parte. Damos graças a Deus, mas é também um despertar para dizer que esse é o caminho, que só quer dizer que nós temos em nós uma ânsia de amor e de partilha que só em Jesus Cristo, vivida em comunidade, a partir da Eucaristia, terá o seu resultado pleno e total. É para aqui que nós realmente convidamos. A última palavra que eu gostaria de ter, e também neste contexto de comunidade, é precisamente para a semana que estamos a iniciar.
Nós vamos iniciar com este domingo a semana de oração pelas vocações de especial consagração. Nós diríamos por todas as vocações, mas o Papa convida que seja essencialmente pelas de especial consagração, seja vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, incluamos também as vocações ao matrimónio. É um tempo importante. Eu, na nota pastoral ou na mensagem que publiquei, eu dizia que, dadas as nossas circunstâncias, este ano, este tempo de oração, este tempo de meditação, este tempo de estímulo aos jovens para cada um reconhecer o que verdadeiramente é a vocação de Jesus Cristo, este chamamento é vivido essencialmente na família. Por isso eu convidava mais uma vez os pais, junto dos seus filhos. É o melhor contributo que podeis dar a que descubram a sua vocação junto do Senhor, na oração, na meditação, nesse encontro interior com o Senhor. Que os catequistas, dentro das possibilidades que têm de contacto com os seus catequizandos, façam isto também, proporcionem esta possibilidade. Afinal, descobrir Jesus Cristo é descobrir este grande amigo, o maior de todos os amigos, que nos convida a segui-lo. Aos grupos de jovens, sobretudo, que cada jovem se interrogue e pergunte, afinal, será que o meu querer para o futuro coincide com o querer de Jesus Cristo? Pois procuremos seguir o que o Senhor realmente nos pede e que rezemos intensamente para que o Senhor desperte na nossa diocese, em cada comunidade cristã, muitas e santas vocações para todos os estados de vida, para que realmente a Igreja e também o mundo, onde a Igreja se implanta, que ela seja verdadeiramente um jardim onde todas as vocações estão presentes, numa perspectiva de vivência complementar do mesmo amor infinito de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo,
e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a tua coragem. Ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que dissipa todo o medo. Só para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguras navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de todos nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Filho do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram, na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deus Pai, Criador do mundo, omnipotente e misericordioso, que no vosso amor enviaste o teu Filho ao mundo como médico dos corpos e das almas, olha para os teus filhos que neste momento difícil de desorientação e consternação em muitas regiões da Europa e do mundo se voltam para ti em busca de força, salvação e alívio. Livra-nos da doença e do medo, cura os nossos doentes, conforta os seus familiares, dá sabedoria aos nossos governantes, energia e recompensa aos médicos, enfermeiros e voluntários, vida eterna aos defuntos. Não nos abandones neste momento de provação, mas livra-nos de todo o mal. Tudo isto pedimos ao Pai, que com o Filho e Espírito Santo vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe da Saúde e da Esperança, roga por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta esperança de Jesus ressuscitado e vivo, que a todos nós nos dá um conforto muito grande, nos dá alívio nos nossos sofrimentos e que realmente orienta toda a nossa existência, retirando-nos do medo e da nossa perplexidade, também com este encorajamento que o Senhor nos dá de estar connosco no nosso caminhar, no meio do sofrimento e muitas vezes também no meio de perturbações, pois nesta hora da dificuldade nós temos a certeza que o Senhor caminha connosco e que está connosco. Ao mesmo tempo, cada um de nós se empenha, sobretudo vós jovens, procurai de uma maneira mais intensa nesta semana perguntar-vos na vossa oração junto ao Senhor o que é que Ele quer de vós e que os pais, que os educadores ajudem todos aqueles que estão com eles e que estão sob o seu encargo a descobrirem a vontade de Deus acerca de cada um. Demos graças a Deus pela nossa vocação e façamos com o nosso testemunho, com a nossa palavra, ajudar a descobrir a vocação de todos aqueles que estão à procura do horizonte do seu futuro. Pois para todos, que este domingo seja um domingo em paz e que seja um domingo de esperança. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.